A audiência pública discute o fim da intervenção da Prefeitura Municipal na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Projeto de lei aprovado pelo Senado prevê 4 tipos de cuidadores e define requisitos para a formação profissional. Parques sonoros incentivam a aprendizagem por meio da música em creches municipais. Poderes Executivo e Legislativo discutem limpeza e organização dos fios mortos espalhados pela cidade. Entre os nossos convidados de hoje, receberemos o jornalista Márcio Martinelli e também Fábio Perinotto, assessor da Fundação Cultural de Jacareí. Notícias, informação e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Bom dia, hoje é terça-feira, 28 de maio, agora são 9 horas da manhã e começa mais uma edição do seu jornal matinal aqui na TV Câmara Jacareí. E hoje quem está conosco é o jornalista Ícaro Leal. Seja bem-vindo, Ícaro. Obrigado. E bom dia a todos. E para começarmos nosso jornal, trazemos a vocês os principais destaques da mídia regional e também do cenário federal no Giro de Notícias. A primeira notícia, então, do Diário de Jacareí. Projeto que regulamenta o uso da galinha da Angola pode ser votado amanhã na Câmara Municipal. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Márcio Martinelli, que vai comentar um pouquinho sobre esse projeto que foi destaque hoje, então, no Jornal Diário de Jacareí. Vamos para a próxima notícia. Notícia do jornal O Vale. CPI que investiga sumiço de dinheiro convoca ex-presidente da Câmara de Jacareí para depor. A vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB, que foi presidente do Poder Legislativo nos anos de 2017 e 2018, prestará depoimento na tarde de hoje, na condição de testemunha, sobre o caso do sumiço de R$317 mil de uma das contas da Câmara, ocorrido no dia 26 de setembro de 2018. A investigação segue sob sigilo. Próxima notícia da agência Senado. CDR pode votar projeto que torna prédios públicos mais acessíveis. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo pode votar então amanhã esse projeto que estabelece regras a garantir a acessibilidade em prédios e equipamentos públicos. O texto torna obrigatório o chamado desenho universal, em que os prédios são projetados para serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação. Boa notícia, então, tornando os prédios mais acessíveis e assim atingindo a toda a população. Próxima notícia da TV Câmara dos Deputados: combate à exploração sexual de crianças nas rodovias será debatido na Câmara. A Comissão de Viação e Transportes realiza audiência pública amanhã para discutir como combater a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Os organizadores pretendem também analisar os números apresentados pelo projeto Mapear, com dados de 2017 e 2018, que é o mapeamento nacional dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nossa última notícia, então, é da Agência Brasil, a EBC. O governo abre consulta pública sobre nova legislação para startups. Então, essa consulta pública, a ideia é conhecer a opinião sobre essa nova legislação que envolve as startups, que são pequenas empresas de tecnologia com um viés inovador, que fornecem serviços à sociedade em diversas áreas. O objetivo é o novo marco do setor, que abrange um conjunto de normas formados por modalidades de regras. Um questionário foi criado para receber as contribuições sobre propostas e as sugestões podem ser enviadas até dia 23/6 pelo site www.startuppoint.gov.br. Você vê aí na sua tela. Bom, e o nosso convidado nesse primeiro bloco é o jornalista Márcio Martinelli, que vem para falar do que entra em pauta na sessão ordinária de amanhã. Bom dia, Márcio. Bom dia, Leilane. Bom dia, Ícaro. E bom dia a todos que assistem o Bom Dia Jacareí. A gente tem 5 projetos amanhã. A gente começa com um projeto bem simples, que é a denominação de rua. Projeto simples, bastante objetivo, você confere aí, de autoria do vereador Rodrigo Salomão, denominação de rua da atual Rua 8, lá no Jardim Leblon,
por Rua Cíntia do Amaral Campos Silva. Tem um breve histórico a respeito dessa homenageada, digamos assim, a Cíntia do Amaral Campos Silva, que foi diretora e vice-diretora da Escola Estadual Francisco Gomes Prado e também na Escola Professora Maria Umberina, lá no Santo Antônio da Boa Vista. Projeto, como você disse, bastante simples e vamos com certeza ter aprovação por unanimidade e por aclamação. O segundo projeto que a gente tem aqui é um projeto que institui o Abril Grenar. Exatamente, Ícaro. São duas questões em uma, duas questões bastante semelhantes, só que de uma forma distante em relação ao tempo. Então, institui o Abril Grenar, que é o Dia Municipal de Prevenção ao Combate do Câncer Bucal, o de autoria, né, do vereador Rodrigo Salomão, juntamente com a vereadora doutora Márcia e o vereador Luiz Flávio. De uma maneira bastante geral, essa questão do Abril Grenar diz respeito à higienização, à conscientização da questão bucal. O fato do grená, né, que é a cor que simboliza a questão da odontologia, o fato de ser abril e o evento deve ocorrer no final do mês de abril, diz respeito à questão de Tiradentes, que é o patrono desta área, e de uma maneira bastante simples, visa fazer a conscientização, fazer prevenção, fazer seminários, cursos e toda uma questão relacionada à questão do bruxismo, a litose, e qualquer outra questão mais relativo ao bucal. E aí eles separaram a questão do dia, colocaram o dia da prevenção ao câncer bucal para dar um destaque a mais. No caso do dia da prevenção bucal vai ser no dia 4 de novembro, então um é no abril e o outro é em novembro, e vem tratar de uma forma mais, como a questão do câncer é mais relevante, vamos tratar de uma forma mais específica essa questão do câncer bucal. O interessante no projeto, isso os vereadores devem explicar de uma forma mais clara amanhã, no dia da sessão ordinária, diz respeito à questão de quem vai realizar essa conscientização, essas palestras, porque no projeto diz que quem realizará é a própria sociedade civil, juntamente com ONGs, membros de comunidade, a APCD, que é a Associação Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, e dá a entender que a prefeitura somente vai dar o primeiro start e o restante da sociedade civil deve se organizar. Mas isso vai ficar um pouco mais claro na sessão ordinária de amanhã. Talvez a prefeitura tenha uma parte também bastante relevante em relação a esse projeto. Márcio, a gente tem visto várias leis aprovadas, né? Fevereiro Branco, Abril Azul, várias leis relacionadas a cores e temas específicos. Na verdade, todas essas leis, elas têm como objetivo incentivar algum tipo de prevenção, algum tipo de cuidado. O grande objetivo é esse, desenvolver mais conscientização, não só colocar ali no papel e deixar aquilo parado. Bastante relevante que você disse, principalmente em relação à prática. Né? Porque se nós formos analisarmos toda a legislação municipal, com certeza nós vamos encontrar diversas leis antigas que já diz respeito a diversas questões e que nunca foram feitas. Né? Então, depois que sai da Câmara Municipal, há de se fazer a fiscalização, principalmente por parte da Câmara Municipal. Não só a Câmara Municipal, todas as instituições fiscalizatórias têm o dever de ver se a Prefeitura está cumprindo com as leis que foram feitas. Inclusive o próprio vereador autor da lei. Então, no caso a gente tem aqui o Abril Grenar, tem o Maio Amarelo? Maio ou Setembro Amarelo? Setembro Amarelo, que é do suicídio, e tem o Maio Amarelo, que é do trânsito, são coisas diferentes. Que é outra questão. Né? Novembro azul, rosa, outubro rosa. É muita cor, né, Márcio? Temos muita cor. O importante é que a Prefeitura tenha perna e braço para isso. Porque muitas vezes existe essa crítica por parte do Executivo, isso já foi feito, que muitas vezes as leis vão sendo feitas e a Prefeitura não tem essas condições de fazer tudo isso de uma vez só, né? Principalmente dentro de um mesmo mês. Mas se a Câmara está fazendo, provavelmente já existe uma conversa com o Executivo. E se não for feito, cabe ao Legislativo tentar fiscalizar para que essas questões de conscientização sejam feitas, até porque é relevante, né? Principalmente relacionado ao trânsito que a gente estava falando, tem surtido um efeito bastante positivo. Agora, essas questões mais relacionadas à saúde bucal é relevante também, desde que tenha, né, uma qualidade na efetivação.
Uma outra questão também, a gente sempre acompanha homenagens, né? Alguns dias atrás a gente acompanhou homenagem ao profissional de saúde, homenagem ao líder comunitário, e agora entra mais um profissional na lista das pessoas que possivelmente serão homenageadas aqui na Câmara Municipal. Exatamente, que é o cirurgião dentista, também relacionado com o projeto anterior que nós estávamos falando. Você confere aí, institui o diploma cirurgião dentista destaque do ano, também de autoria do vereador Rodrigo Salomão, juntamente com a vereadora doutora Márcia e o vereador Luiz Flávio. O interessante desse projeto é que há uma mudança de comportamento por parte do Legislativo, que é a questão da sessão solene ser com a sessão ordinária. Então esse projeto já visa também essa responsabilidade econômica. Então não vai haver uma sessão à noite solene especificamente para diplomar um cirurgião dentista. Ela vai ser feita juntamente com a sessão ordinária, na sessão ordinária mais próxima do dia, deixa eu conferir aqui, 25 de outubro, que seria o Dia Nacional do Cirurgião Dentista. Então, a sessão ordinária que estiver mais próxima dessa data, vai ser realizada essa entrega do diploma durante o dia. Tá? Quem vai indicar esse profissional que deve receber o diploma é justamente a APCD, que é a Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas. Então, é uma mudança de comportamento do Legislativo bastante importante, que também é uma demanda da população, né? A gente vê a população criticando e reclamando muito em relação ao número de sessões solenes que acontecem à noite, independentemente do mérito, é um fato que ocorre, e os vereadores têm ouvido e têm colocado também durante o dia para tentar cumprir o princípio da economia, né? Tá certo, Márcio. A gente vai fazer um pequeno intervalo, né, para falar sobre integrantes do Poder Executivo e Legislativo que se reuniram aqui na Câmara com representantes de empresas de serviço a cabo para apresentação dos serviços sobre limpeza e organização dos fios mortos pela cidade de Jacareí. Confira na matéria. Representantes da EDP Bandeirante, que é a concessionária que administra a energia na cidade de Jacareí, de integrantes das secretarias municipais de Meio Ambiente, Planejamento e Mobilidade Urbana, além da vereadora doutora Márcia Santos, se reuniram no auditório da Câmara para acompanharem a apresentação dos primeiros resultados na prática dos serviços de limpeza e reorganização dos fios mortos pelas ruas da cidade, que vêm sendo realizadas por funcionários de empresas fornecedoras de serviço de telefonia e comunicação. A prioridade da EDP é muito prezar a segurança. Então, a gente se depara com algumas situações de cabos caídos, às vezes uma moto pode passar, pode enroscar. Então, isso é uma prioridade, essa limpeza é justamente para evitarmos de acontecer essas situações aí no futuro. Todos esses serviços são realizados passo a passo, região por região. Agora, o próximo bairro a receber esta limpeza visual será todo o entorno do São João. Agora a gente vai para o polígono, né, da área do São João, depois tem a região do Flórida e vamos para os outros bairros. Esperança, Igarapés, Meia Lua, Cidade de Salvador. Então acredito que nesse caminhar, provavelmente até o final do ano, essa grande fase deverá ter terminado. E aí a gente volta reatualizando. Uma próxima reunião foi marcada para o fim do mês de agosto, aqui mesmo no Poder Legislativo, mas ainda não há data definida. Bom, esse assunto que já vem sendo discutido há alguns meses, né, aqui juntamente com o Poder Legislativo. Lembrando que depende totalmente, para que isso aconteça, né, para que esses fios mortos sejam retirados de toda a cidade, depende exclusivamente da empresa que presta esse serviço, que envolve custo, que demanda tempo e às vezes não acontece tão rápido quanto a gente gostaria que acontecesse. Leilani, esse é um problema federal, não é um problema de Jacareí. Eu me lembro até no ano passado, saiu uma reportagem grande da Folha de São Paulo, que diz que só a cidade de São Paulo enterrou 52 quilômetros de fio morto na cidade, né? E estavam retirando mais de 2.000 postes. Então, é um problema que vem de 3 décadas passadas, né? Não é de agora. E por ser uma questão que envolve várias instituições, envolve o Executivo, envolve uma empresa de telecomunicação, envolve a ANEEL, que é a agência que regula toda essa situação, envolve a própria empresa de eletricidade, né? Então, essa conversa fica muito difícil de acontecer. Inclusive, no mês passado, agora, saiu uma reportagem bastante grande no UOL, feita pelo jornalista Elton Gomes, que eu acompanho sempre, e ele esmiuçou a lei que define a respeito dessa questão. E ele chegou à conclusão de que se nós formos seguir o decreto da ANEEL, diz que
Por ano, as empresas de telecomunicação precisam reparar cerca de 2.000 postes por ano. No Brasil, existem mais de 46 milhões de postes e 10 milhões estão em situação irregular. Ou seja, se nós tivermos uma conta bastante básica, demoraria mais de 500 anos para você conseguir dar conta de todos esses postes irregulares que estão com pontos irregulares, com fios irregulares. Então é uma situação federal que vai além de Jacareí, mas no plano municipal pode ser que os vereadores, juntamente com a ADP Bandeirantes, juntamente com as empresas de telecomunicação, consigam resolver pelo menos uma parte desse fato, porque é visível, né? A gente olha pelo centro da cidade ali e a gente observa o perigo que é, às vezes, inclusive, tem fios balançando ali quando você passa na sua cabeça. Então é uma situação bastante grave que já até demorou para as instituições começarem a dar um alerta nisso, né? E mesmo que seja algo que não se faça na cidade inteira ou algo que seja demorado de se fazer, é algo que é importante, né? Se fazer aos poucos, pelo menos nas principais vias da cidade, nos principais bairros, para que não acumule mais essa quantidade de fios mortos, né? E até porque, o mais importante, o 5G está vindo aí, né? A nova tecnologia 5G está vindo aí. E, de acordo com o governo federal, não é a tecnologia, não é o dinheiro, não é nada disso que seria um empecilho para a chegada de 5G. É a falta de postes para você colocar a fiação. Essa seria o empecilho número 1, olha que situação. Então, tem muita mudança ocorrendo ao mesmo tempo e esse problema deve ser resolvido. Precisa ser resolvido quanto antes, nem que seja só no centro, como o Ícaro disse, né? Não é uma coisa só estética, né? Exatamente. Mais um projeto, dessa vez envolve academias ao ar livre, mas com questão de inclusão para pessoas que têm deficiência ou mobilidade reduzida. Do projeto da vereadora Lucimar Ponciano. Esse projeto já é do ano passado, né? Na verdade, ele está 2019, mas é 2018, salvo engano. Tá? No ano passado ele veio até a sessão ordinária, os vereadores decidiram retirar e depois discutir isso posteriormente, como vai acontecer no dia de amanhã. Ele é bastante objetivo nesse sentido e é interessante que a vereadora ela expande a porcentagem do número de equipamentos nas academias ao ar livre que precisa ser direcionada para esse grupo de pessoas, que é pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A lei federal diz que pelo menos 5% nas áreas de lazer, nos brinquedos, precisa ser direcionado a esse público. A vereadora Lucimar entende que é pouco e, como é parte da atribuição do vereador suplementar uma lei federal, ela expande para que pelo menos 20% desses equipamentos seja direcionado para esse público. Então provavelmente amanhã, teremos uma discussão a respeito disso, até porque envolve uma questão delicada que é a questão do custo, né? Tudo que é direcionado para a questão de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida tem um custo maior. Então, provavelmente haverá uma discussão dos vereadores a respeito dessa questão, principalmente do dinheiro. Ou seja, nessa questão, temos em Jacareí as academias ao ar livre com 5% dos equipamentos já adaptados para deficientes, para pessoas com deficiência. Para ser sincero, eu não sei. Sim, na teoria, na lei federal diz que, exatamente, a lei federal diz que pelo menos 5% dessas questões precisa ser direcionado para esse público. Ou seja, pela lei, todas essas academias que já existem, elas terão também que ser adaptadas para receber mais equipamentos para pessoas com deficiência. Perfeitamente. Exatamente isso. Perfeitamente, ela dá um prazo para que isso aconteça, né? Ela dá um prazo de 6 meses para que a prefeitura possa se adequar a essa questão e inserir esses novos equipamentos. É uma questão bastante delicada porque muitas academias ao ar livre já precisam, inclusive, de manutenção dos seus brinquedos comuns, né? Seus equipamentos comuns. Brinquedos não, porque são equipamentos de exercício. E então, além da questão da manutenção, que algumas já não têm sido feitas, como alguns vereadores já denunciaram aqui, tem essa nova questão que é direcionada para esse público. Então, vamos ver a discussão, como é que vai acontecer isso amanhã. Uma coisa importante da gente ressaltar quando você fala em manutenção é que não depende só do poder público, também depende de você de casa, de você que utiliza essa academia ao ar livre, ou você que nem utiliza e às vezes acaba ali destruindo por algum motivo qualquer que seja. É importante ter a consciência de que todo mundo é responsável. Perfeito. Bom, exatamente. Mais um projeto, né, Ícaro? Temos aqui um quinto projeto, né, que é o último projeto que está aqui na ordem do dia, né, que é a primeira discussão sobre a questão da manutenção de aves de espécie a galinha da Angola, nos imóveis localizados na zona urbana de Jacareí. Mais uma vez a galinha da Angola. Exatamente. Projeto que vem causando polêmica, causando discussão bastante grande na cidade.
esteve na sessão ordinária há algum tempo atrás, mais especificamente no dia 30 de abril. Muita discussão, mais de 1 hora de debate em relação a isso, projeto de autoria do vereador Juarez Araújo. Né? A maioria dos vereadores, pelo menos naquela sessão do dia 30, se mostrou contrário à proposta. Eu me lembro que o primeiro a se manifestar foi o vereador Luiz Flávio, que disse que votaria contrário, justamente pelo fato de que ele entende que não há eficiência nessa questão. Tem toda aquela discussão de que a galinha é um animal, a galinha da Angola, é um animal diurno, enquanto o escorpião é um animal noturno, então não há esse encontro entre presa e predador, né? Então não teria eficiência. Tem também a questão que o vereador Fernando da Ótica, juntamente com o vereador Paulinho dos Condutores, colocou na época, que é a relação da responsabilidade da prefeitura, né? Eles estariam transferindo a responsabilidade que é do executivo para o munícipe de eliminar essa questão dos animais peçonhentos. Tem aí o vereador Rodrigo Salomão, eu me lembro muito bem também, que contrapôs isso, colocando que de fato o Ministério da Saúde coloca várias orientações para que o cidadão e não o executivo faça. Então, limpeza de casa, limpeza de entulho, tirada de folhas, toda essa questão que é mais civil do que pública, existe antes da questão da fiscalização da prefeitura. E aí o vereador Paulinho do Esporte, na época, pediu adiamento e ele acabou sendo aceito porque parecia que o projeto seria rejeitado. Inclusive, a única vereadora que colocou de fato que seria a favor foi a vereadora Sônia Patas da Amizade, que é bióloga, e ela colocou de fato que votaria a favor do projeto porque ela entende que realmente teria uma boa eficiência na cidade. Então vamos ver amanhã como que acontece, vamos ver se algum vereador mudou de posição e vamos ver se de fato esse projeto coloca assim, ou ele é aprovado ou ele é arquivado, para que a gente possa pôr um fim nessa discussão, né, que já faz um tempo. Exatamente. Bom, e você pode acompanhar tudo que acontece aqui na Câmara Municipal através do nosso site jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra as principais notícias do Poder Legislativo e também acompanha o trabalho dos vereadores. E aqui no Bom Dia você confere alguns destaques no nosso quadro Momento Legislativo. Bom, aí o primeiro destaque do vereador Abner de Madureira, do PL, ele pede limpeza, capina e calçamento da viela que interliga a rua Arthur Verdelli à Avenida Diogo Fontes, que fica lá no bairro Cidade Nova, Jacareí. Próximo vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB, pede o uso de caçambas no lado de fora das unidades dos locais de entrega voluntária aos domingos. Geralmente a população precisa colocar o material que vai ser recolhido nas calçadas, então a vereadora pede aí a colocação de caçambas para poder colocar o lixo num lugar só. Vamos para o nosso último destaque. O vereador Juarez Araújo, do PSD, ele pede o rebaixamento de guias das calçadas em ambos os lados da Avenida Jorge Madi, na região central de Jacareí. Bom, esses foram os destaques de hoje. Lembrando que você pode conferir tudo em jacareí.sp.leg.br. Um projeto aprovado pelos senadores no dia 21 de maio prevê 4 tipos de cuidadores: de pessoa idosa, infantil, de pessoa com deficiência e pessoa com doença rara. O texto define o requisito para a formação do profissional e regras para o trabalho do cuidador. Os senadores aprovaram o projeto que regulamenta a profissão de cuidador no país. O texto reconhece 4 tipos de cuidadores: cuidador de pessoa idosa, cuidador infantil, cuidador de pessoa com deficiência e cuidador de pessoa com doença rara. Entre outros pontos, o texto determina que esses profissionais deverão ter o ensino fundamental completo e curso de qualificação na área, idade mínima de 18 anos, bons antecedentes criminais e atestados de aptidão física e mental. Além disso, proíbe que eles administrem medicação não oral e que não tenha sido orientada por prescrição médica.
A proposta vai à sanção presidencial. O plenário também aprovou a divulgação dos nomes de todos os beneficiários de renúncias de receitas da União. A proposta já havia sido aprovada no ano passado. Faltava os senadores decidirem se as pessoas físicas seriam preservadas ou não. A maioria foi a favor da publicação de informações sobre desonerações concedidas somente a pessoas jurídicas. Hoje, as desonerações realizadas pelo poder público, governo federal e governos estaduais, não há necessidade da divulgação desses dados. Isso é uma regra básica de transparência. O Estado brasileiro concede por ano algo em torno de 400, senador Plínio e senador Cajuru, o número é este, algo em torno de 400 bilhões de reais de desonerações. E a sociedade brasileira não tem direito de saber para onde vai este dinheiro. Bom, antes da gente ir para o intervalo, tem uma observação que o Marcos quer fazer relacionado ao último projeto que a gente citou. Eu esqueci de dizer que em relação ao projeto da galinha da Angola são 2 discussões, então ele não acaba no dia de amanhã se for aprovado. Ainda tem mais uma discussão na próxima semana, independentemente do resultado. Márcio, obrigada mais uma vez pela sua participação com a gente. Obrigado a vocês. Lembrando que hoje à tarde, a partir das 3 horas, tem audiência pública aqui na Câmara Municipal para apresentar os resultados das metas fiscais dos 4 primeiros meses deste ano. É aberto ao público e você é muito bem-vindo. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta vamos receber o Fábio Perinotto, que é assessor da Fundação Cultural de Jacareí. Bom dia, volta já. Meu nome é Maria Lúcia, sou cooperada Jacareí Recicla. Vou falar um pouquinho de materiais que pode vir para nós e o que não pode. Olá! Eu aqui de novo. Venho te falar agora do material que não é reciclável novamente. Exemplo, bateria, pilha, também não é aceitável na cooperativa. Tem que ter um lugar próprio para descarte. Porque quando ela está ferrujada e ela pode estar estourada, ela pode prejudicar, mesmo que a gente esteja com luva, se a luva estiver rasgada, furada, ela pode prejudicar a nossa pele. Ela dá um tipo de um manchão, aquela coceira, e pode até ferir. A dica que eu sugero para os moradores é que colabore com a gente da cooperativa, que evite de mandar para a gente pilhas. Por quê? Por causa da contaminação. Geralmente na minha casa, sabe, a gente coloca dentro de uma garrafa PET. Quando a gente enche, daí a gente leva lá pro aterro, que lá que eles vão dar o final certo. É isso mesmo. Quem não consegue chegar até o aterro, que leve no posto de gasolina, no postinho de saúde ou até mesmo nos leves. Por isso já tem os PEV de Jacareí, que pode ser entregue as lâmpadas, as pilhas, as baterias, pode ser entregue tudo lá que sabe para onde vai. Espero que tenha entendido o recado, até uma próxima, valeu? Desde já a gente agradece. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde.
Governo Federal. Em Jacareí, a educação é prioridade. Nos 2 últimos anos, escolas municipais e Educa Mais foram reformados. Milhares de livros foram distribuídos e a merenda escolar está mais saudável. E o investimento maior está nas creches. Novas unidades foram entregues, mesmo em regiões mais afastadas. E novas inaugurações ainda estão por vir. Acesse o site da Prefeitura e confira como Jacareí está cuidando de nossas crianças. Prefeitura de Jacareí. Você foi vítima de violência doméstica? Violência sexual? Violência de grupos criminosos? Violência policial? Qualquer tipo de violência? Procure a Promotoria Criminal de sua localidade. No Ministério Público, você será acolhido por profissionais que ouvirão seu relato e garantirão o seu acesso à justiça. Uma importante forma de superar os ciclos da violência e fazer valer os seus direitos. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 61.4 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. A bióloga Berta Lutz ocupou os mais diversos espaços para garantir os direitos das mulheres brasileiras. Filha do microbiologista Adolfo Lutz, Berta estudou ciências naturais na Sorbonne, em Paris. Trabalhou no Museu Nacional e foi a primeira mulher aprovada em concurso público no país. Berta Lutz lutou pelo voto feminino, foi deputada federal e buscou direitos e salários iguais para homens e mulheres. Berta foi uma das 4 mulheres a redigir e assinar a Carta de Fundação da ONU em 1948. Berta Lutz foi uma mulher observadora da natureza que encontrou na ciência e na militância o sentido da vida. Recusar à mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo é denegar justiça à metade da população. Estamos de volta e nesse segundo bloco vamos conversar com o Fábio Perinotto, que é assessor da Fundação Cultural de Jacareí, mas também é conhecido como Binho. Às vezes as pessoas estão vendo, Fábio Perinotto, quem é esse? Pois é. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Tudo bom, bem? E a gente é bem comum mesmo essa... Eu falo que chamar de Binho é mais ou menos carinhoso, é normal. Já. Então, a gente já vai chamar por Binho aqui, que fica mais fácil até a identificação com o público. Binho, hoje, você veio hoje aqui justamente para falar de um projeto importante para o município, para a área da cultura, que é o PROAC Municípios, que é um recurso que vem do governo do estado, mas que atinge diretamente a nossa cidade, valorizando a cultura, e o edital já está aberto. Eu queria que você contasse um pouquinho desse edital para a gente. Tá certo. O governo estadual proporcionou que as cidades apresentassem suas propostas de como valorizar o recurso público que já está disponível, mas que ele chegue na ponta para os artistas, fazedores de cultura. Então cada cidade apresentou a sua proposta, a cidade de Jacareí ficou em primeiro das cidades de médio porte, então a gente conseguiu trazer esse recurso para a cidade e aí a gente torna disponível para os munícipes. Então a gente criou o concurso que a gente deu o nome de Jacareí Cidade Viva, Cultura que Pulsa. Esse é o nome completo. E do Jacareí Cidade Viva, Cultura que Pulsa, a gente criou algumas modalidades. Então tem mais de um edital. Teve a edição 2018, agora a edição 2019. E essa edição de 2019 são 3 modalidades. Então as inscrições estão em cima, já estão para finalizar. Mas a gente já teve algumas atividades de divulgação, teve Tira Dúvidas. Hoje é mais para dar mais segurança para quem já está querendo mandar projetos ou dar um estímulo a mais para quem não está sabendo, dá tempo ainda de mandar.
Está na reta final, mas dá tempo. Você falou dessas 3 modalidades, né? São 3 editais. Quais são essas modalidades? Tá. Então a gente tem o edital 11, que é o eventos de pequeno porte. É no valor de R$8.000 para cada projeto. Ao todo vão ser 4 projetos aprovados nessa modalidade. E os eventos de pequeno porte com R$8.000 é fazer realmente eventos pequenos, não é fazer nenhum grande espetáculo, grande show. Pode ter um principal e outros 2 menores, ou 3 de igual valor, não importa. Com R$8.000, realizar 3. Então o pessoal acha, nossa, 8 mil fazer 3. Não. Você tem um principal e 2 menores. Né? Às vezes você faz um pré e depois você faz o grande, enfim. Tem algum exemplo, Binho, do que já está acontecendo? Porque o PROAC já está aqui rolando no município. Queria que você desse algum exemplo do que já está na ativa. Tem como fazer exemplo tanto de modalidades que fizeram 3 iguais e outros que fizeram um pouco diferentes. Um que fez igual, assim, tem pequenas variações, é o homenagem ao Chico Sainz. A diferença dele é que fez na Sala Mário Lago, no centro da cidade, depois vai fazer agora em junho na Arena Suassuna e depois vai fazer no evento no Pedra Mar. Então são bem diferentes as configurações da montagem de palco, de como se apresentar, mas a programação é a mesma. Então a distribuição do valor variou um pouco por conta da estrutura de palco, que não precisa para uma e precisa para outra. Outro que teve um projeto aprovado, que vai se iniciar ainda, que é vinculado à Cobra Grande. Então vai ter agora em junho um encontro no Viveiro com vivências com mestres da cultura popular, mas depois em agosto é que tem o evento principal. E aí sim tem um aporte de recursos maior. E aí tem um terceiro evento, mas voltado com algumas dinâmicas, oficinas, vivências também. Então dá para fazer uma variação. Em julho, por exemplo, 3 finais de semana voltados ao rock. Só que, ainda que sejam 3 finais de semana, vão ser cada final de semana bem específico, bem diferente um do outro. Então, cada um tem a sua característica, né? Então, esses são os eventos de pequeno porte. Esses são os que foram aprovados da edição de 2018, né? Que já está na nossa agenda, já está sendo realizado. E agora, em 2019, são 4 novas vagas, né? A outra modalidade que a gente tem, que já teve do ano passado e tem também nesse ano, é o de arte visual urbana, que preza pela valorização da paisagem urbana, né? Pensando grafite, muralismo e com variações dentro dessa linguagem, que pode incluir até mosaico, por exemplo, colagem, ou variação de tipos de técnicas de pintura, enfim, tem muitas possibilidades, desde que seja mural voltado à via pública. Então pode até ser em prédio privado, desde que tenha autorização da pessoa, mas podem ser também nos prédios públicos. Então isso tem feito já uma grande diferença na cidade. Outra secretaria já tem aderido a dar uma outra página, né? A gente bate o olho em algumas fachadas e já estão mais coloridas na cidade, por conta desse estímulo que a Fundação Cultural tem proporcionado na cidade de modo geral. Muda a cidade esteticamente, mas também valoriza o trabalho cultural aqui da região. A gente fala muito, até no nosso projeto que foi aprovado, o Jacareí Cidade Viva, né? Que é a cidade estar viva. Então, viva tanto com eventos espalhados na cidade, viva na sua estética, na sua paisagem, e viva também na valorização dos seus territórios, que é essa outra terceira modalidade daí. Que é os territórios culturais na cidade de Jacareí, aí uma parte de recurso maior, é o que tem R$25.000, então os outros 2 são na modalidade até R$8.000, e esses territórios, eles vão valorizar espaços que já realizam não só atividades de formação, mas também atividades de difusão, que às vezes é exposição, show, espetáculo, enfim. Então, formação, difusão, produção e intercâmbio. Então, que tragam pessoas de outras regiões da cidade para fortalecer um bairro específico, um território. Então, é uma sede, por exemplo, de alguma instituição, né? Não é território cultural a praça pública. Espaços públicos não seriam esses territórios culturais, seriam os espaços privados reconhecidos pelo poder público, com duplo reconhecimento. Como é recurso estadual,
Então, reconhecimento tanto da cidade quanto do próprio governo estadual, dando essa chancela para um espaço artístico e cultural na cidade. Então, são R$25 mil para essa terceira modalidade. Né? E quais são os critérios para que as pessoas possam se inscrever nesses editais? Tá. A modalidade, cada uma vai ter uma pequena variação, mas de um modo geral, tem que já ter uma produção artística comprovada, né? Não dá para ser alguém, vamos dizer assim, aventureiro, fiquei com uma ideia agora e quero criar, não. Mas tem uma diversidade muito grande também desse histórico, então pode ser alguém que atue mais na parte de patrimônio material, ou material, pode ser alguém que trabalha com outras expressões culturais, às vezes arte e cultura urbana, por exemplo, né? Ou erudita. Então, nesse sentido de linguagem e expressões, é muito amplo, não tem limites, vamos dizer assim. Mas os critérios, esse ano, comparando com o ano passado, a gente conseguiu abrir para que proponentes, pessoas físicas, também pudessem apresentar propostas. A do ano passado foi pessoas jurídicas, ainda que pudesse também o microempreendedor individual, mas tinha que ser com CNPJ. Então, assim, aí como é poder público, não dá para ser qualquer pessoa. Ela tem que estar com tudo em dia, nas contas com o poder público, tanto na esfera municipal, estadual e federal. E aí nos editais vão estar todo tipo de documentação que é obrigatória. Só que toda essa documentação é só depois. Isso facilita muito a apresentação da proposta. Isso também é um ganho que a gente conseguiu. Porque aqui na cidade ficou muito comum, só consegue tramitar a proposta depois que tiver com toda a documentação em dia. Isso trava, né? Claro, a pessoa só pode executar se tiver com a documentação em dia, mas isso na hora da contratação. Para a aprovação da proposta, para ela ser analisada e tudo mais, é uma documentação muito básica. Tipo, se fosse pessoa física, RG, CPF, comprovante de endereço, coisas mais fáceis, né? Para o envio da proposta. Bom, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui, a gente vai ver uma matéria, né? Que com 3 dias de evento, o Festival Internacional de Sombras trouxe muita curiosidade e uma mistura de sentimentos para aqueles que foram conferir as apresentações da cidade. Acompanhe. Quem poderia imaginar que a união de areia, projeção e luzes resultaria em uma extraordinária exibição de sombras? Pois foi exatamente essa sensação de quem acompanhou o espetáculo Controle Remoto, na terça-feira, dia 7 de maio, na Sala Mário Lago. A apresentação de um trio vindo da Alemanha proporcionou momentos de curiosidade, mistério, surpresa e, ao final, arrancou aplausos do público presente. Eu vi nas outras vezes, é totalmente diferente de tudo que eu já vi, né? Com a areia teve o movimento, a dança, a música ao vivo, então eu achei bem interessante essa proposta que eles trouxeram. Para mim é novo, eu nunca tinha visto, então eu achei bem legal. Uma das técnicas utilizadas pelos artistas foi a pintura ao vivo em areia. A execução é feita sobre um projetor e exibida no palco. Eis então que surge a sombra de uma atriz e as linguagens se misturam, causando uma nova perspectiva para quem assiste. Para o artista de areia Chris Kaiser, manter a concentração durante as transições de cenas é a parte mais difícil de seu trabalho. A bailarina e atriz Sarah Gross afirmou que o maior desafio é estar atenta ao que os outros estão fazendo para realizar uma boa apresentação e para as ações combinarem. O andamento musical é todo conduzido por Sven Henkenberger, que afirma ser necessário sempre estar um passo à frente dos demais para que tudo fique no tempo certo. Além da apresentação na terça, Jacareí também recebeu outros 2 números durante o 6º Festival Internacional de Teatro de Sombras. Na segunda, dia 6 de maio, os brasileiros da companhia Lumiato apresentaram o espetáculo Dois Mundos. Já no domingo, a companhia japonesa Mochinosa Puppet Theater apresentou o Reino das Sombras. Para Daniel Wishes, é legal ver a participação e o envolvimento da comunidade em ações culturais como essa, além do compartilhamento de sentimentos em um mesmo teatro, o que é realmente algo incrível. A artista Seri Yanai, também da companhia japonesa, disse que gostaria de ter a oportunidade de voltar ao Brasil em uma próxima edição do festival, para conseguir ver as demais apresentações e espera que isso aconteça já no próximo ano.
O sucesso das apresentações é visível. Jacareí foi uma das 6 cidades que recebeu o evento e teve adesão da população nas atrações, o que foi muito positivo para os organizadores. Quando a gente fala do festival no começo do ano, os próprios agentes da cidade, o pessoal aqui da fundação já fica... Ronaldo, quando vai ser? O que vai vir? Traz pra gente, vamos acontecer, porque o próprio público da cidade de Jacareí já tem muito interesse pelo festival, pelo Teatro de Sombras, por essa linguagem que é primitiva, mas ao mesmo tempo trabalha com uma coisa muito contemporânea, que é a imagem em movimento, né? É um tipo de teatro que as pessoas não conhecem muito. Ele é um pré-cinema. O Teatro de Sombras, ele é um precursor do cinema. Então você começa a assistir, parece que você está assistindo uma TV, uma animação. Então eu acho que interessante é reviver com essas coisas e perceber que o Teatro de Sombras, vamos dizer, eu brinco com meu filho muitas vezes, você pega uma lanterna em casa, você consegue brincar. Então é uma coisa que você usa no dia a dia e você vê pessoas profissionais assim, não tem preço. E a recompensa é a reação do público ao final da apresentação. Para Cris Kaiser, é gratificante ver as pessoas reagirem positivamente e é a confirmação de que a peça foi um sucesso. Mais um projeto aí da Fundação Cultural, que na verdade já está virando uma tradição aqui na cidade. Muita gente procura, acontece lá geralmente na sala Mário Lago, e a gente viu ali que estava lotado. O Ícaro acompanhou e se emocionou, inclusive, né? Gostou do espetáculo. Sim, porque a gente não está acostumado com esse tipo de apresentação, então a gente não sabe o que vai encontrar, né? E isso a gente vê muito no rosto das pessoas, né? Elas indo para assistir algo que elas não conheciam, mas que elas tinham interesse estavam abertas para receber esse tipo de apresentação, e todo mundo ficava ali, não sabia o que ia acontecer, entendeu? Então era muito legal ver também essa reação das pessoas, né? Eu acho que a arte tem muito esse papel, né? De às vezes, quando a gente faz uma atividade física, às vezes a gente sente fisgar um músculo do corpo que a gente nem sabia que existia aquele músculo, né? E a arte consegue arrepiar uma parte do corpo que a gente não sabia que dava para arrepiar. É mais ou menos isso, né? Então, às vezes a gente trabalha no campo do sensível com as artes, que expande os sentidos, até de como viver, por que viver, enfim. E nessa programação específica do Teatro de Sombras a gente conseguiu ter um retorno de muita gente que não frequentou nem teatro, nem cinema, nunca tinha ido em alguma apresentação artística, que fizeram questão de dar esse relato pra gente. E que privilégio, né? Ver já apresentações da Alemanha, do Japão, né? Profissionais, e os do Brasil super profissionais, né? O Ronaldo Robles, que é de Taubaté também, então a gente está valorizando a região, não estamos só fazendo uma questão de trazer para a cidade, alguém de fora, distante. Não, a gente está valorizando uma tradição que é da região. O Ronaldo Robles faz parte da companhia, que é uma das principais referências do Brasil internacionalmente. E está aqui do lado, né? Então é uma boa parceria que está crescendo mesmo. E falando nessa questão de valorizar a região, na semana passada a gente recebeu aqui a Cíntia, que ela produziu o catálogo do museu, do MAVE, que inclusive foi lançado no último sábado, lá no próprio Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, que fica aqui pertinho da Câmara Municipal. E ela fez justamente esse resgate, né, essa valorização de uma coisa que é nossa e, inclusive, foi financiado pelo PROAC Municípios. O dela, é que o governo estadual tem mais uma modalidade. Então, nesse caso, foi PROAC direto com o governo estadual, mas com o nosso apoio. No sentido que a gente fez toda a parceria. Então, a gente deu assistência, deu assessoria. Foi até bonito que ela fez esse tipo de agradecimento e elogio mais de uma vez no dia do lançamento. Então ela conseguiu esse recurso com o governo estadual, com o nosso apoio, nossa assessoria também. E é lindo ver, porque eu já frequento muito museu, não só porque trabalho, mas porque gosto da área de patrimônio material também. E você vê a qualidade do material, com a foto que tem ali, um descritivo singelo, simples e objetivo. Mesmo que já aprecio, dê um outro olhar, né? De novo, acho que um pouco do que eu comentei. O olhar do artista para o que é a realidade, quando o público tem acesso com o tipo de olhar que o artista carrega, abre um pouco mais a nossa visão. Então, mesmo o catálogo, tratando de materiais e produtos que estão do nosso acervo do dia a dia, tem um olhar do fotógrafo e tem um olhar dela na curadoria ali junto, que deu uma outra magnitude, outra lindeza, porque já aos meus olhos já é belo, ficou ainda mais lindo, né? Então, é sempre importante ter o recurso público financiar esse tipo de ações. Dar mais valorização para aquilo que já, às vezes, é manifestado na cidade ou já tem na cidade e fica solto, vamos dizer assim, às vezes, né? Então, a gente consegue amarrar melhor, dar uma outra
embalagem para poder distribuir esse produto para a cidade toda de um modo mais vivo, de um modo mais dinâmico, né? Importante isso. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais com o Binho. Aqui no Bom Dia você acompanha o que é lei aqui no nosso município, no nosso quadro É Lei. É lei. Lei Complementar número 104 de 2019. Altera a redação do artigo 57 do Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais de Jacareí. Os estabelecimentos comerciais poderão se valer de equipamentos que funcionem como atrativos, tais como mesa de bilhar, pimbolim, fliperama e outros, sem que isso descaracterize a atividade exercida e o respectivo alvará de licença. Os proprietários ou responsáveis pelos estabelecimentos que explorem comercialmente mesa de bilhar, sinuca ou similares cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E agora é hora de conferir as vagas de emprego e estágio disponíveis no PAT aqui de Jacareí. Bom, a gente começa o dia de hoje com 2 vagas para costureira, 4 vagas para cozinheiro, 1 vaga de trabalhador rural e 2 vagas de oficial de serviços gerais. Mais vagas você pode acompanhar no site www.jacareí.sp.gov.br. O Atende Bem Trabalhador fica na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro, e atende de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 4h30 da tarde. A Prefeitura de Jacareí, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, incentiva as crianças a aprenderem por meio da música. Desde o ano passado, todas as creches municipais contam com os parques sonoros. Areguinha, lenguinha dourado que nasceu no campo semerado. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. A gente começa com esse excesso de fofura para dizer que todas as crianças que frequentam as creches municipais de Jacareí têm a música como parte das disciplinas estudadas. Mas não é aquela teoria difícil, onde é preciso ler partitura, saber notas, não. Aqui, panela, bambu, garrafa descartável e até medalhas entram na lista de instrumentos. A proposta do Parque Sonoro, seja ele qual for o formato, mas a proposta, o objetivo é despertar o interesse pela música, mas sem ser assim com notas musicais, e sim produzir o som. Ainda na barriga da mãe, os bebês têm a capacidade de reconhecer alguns sons musicais. Mas isso não muda depois que as crianças ficam grandinhas. E sons comuns como bater em panelas ajudam as crianças a se desenvolverem física, emocional e psicologicamente. A música traz muita calma e eles vindo aqui, brincando, eles se acalmam, exploram bastante também, tem bastante diversidade. Os parques sonoros fazem parte de uma iniciativa da Prefeitura Municipal em parceria com a Secretaria de Educação, que visam estimular a aprendizagem por meio do desenvolvimento da escuta, atenção, percepção de diferenças e semelhanças entre sons, além de envolver pais, funcionários e a comunidade na fabricação dos instrumentos, que são feitos com materiais comuns do dia a dia e também reciclados. A confecção foi feita aqui pelas ADIs, né, que são as agentes de desenvolvimento infantil, com a supervisão da coordenadora Elaine, né? Eles fizeram todos os elementos que compõem o Parque Sonoro hoje. Olhinhos atentos, mãozinhas espertas e um sorriso no rosto provam que o parque já deu resultado e até ajudou o pequeno Davi a escolher um instrumento favorito. A bateria. Por quê? Porque a bateria faz muito barulho. Cheguei em casa, sentei na almofada, pufi, pufi, para assistir televisão. Tiqui, tiqui, apareceu uma figura engraçada. Te contei, não.
Que fofura! Sensacional. Bem, você que trabalha com essa questão do fomento de cultura, educador, é importante a gente começar desde os primeiros aninhos de vida já a desenvolver, né, essa paixão pela cultura. Sem dúvida. Lindo projeto, uma linda iniciativa. Admiro demais assim, quando a gente consegue realmente fortalecer o processo artístico e cultural como sendo um processo educativo, né? Muitas vezes a escola está tão fechada num pensamento do que é ser escolar, e quando ele expande para outras questões fica tão mais bonito. É verdade. Isso é bem legal, muito boa essa iniciativa. E ainda mais com, a gente vê ali objetos que são construídos, né, de maneira artesanal e que a gente facilmente encontra, né? Então não é nada muito difícil, né, de se fazer. Às vezes pode estimular aqui na casa, aí vai ter que trabalhar lá em casa, bater no copo, fazer algumas coisas ali, mas é legal, estimula a criatividade também, né? Acho que o importante é isso. Bem, a gente falando do PROAC, né, voltando a falar aqui do PROAC Municípios, o pessoal que se inscrever até o dia 3 de junho, que é o prazo final para inscrição, já vai ter o projeto colocado em prática a partir de quando? A previsão, claro, tem sempre que levar em consideração alguns possíveis imprevistos, mas a nossa meta é final de agosto. Então, as programações dos projetos apresentados até dia 3 de junho já compõem a programação do segundo semestre até o final do ano. Não passaria para 2020. Essa não teria por que passar, porque são projetos de até 4 meses, né? Então, não teria por que passar em 2020, mas começaria provavelmente final de agosto ou começo de setembro. Aí também pode variar do cronograma dos projetos, né? Às vezes a pessoa tem interesse de começar em setembro, ou mais ainda. Quer concentrar toda a atividade em outubro e novembro. Aí vai dar a dinâmica da proposta de cada um. Mas são até 4 meses da proposta. Acho que é importante a gente frisar essa questão das inscrições, né? Que vão até segunda-feira, próxima segunda-feira. Ela tem um horário para acontecer? É importante deixar isso claro, né? É até dia 3, segunda-feira, o horário de expediente da Fundação Cultural, do Poder Público em geral, ou seja, até às 5 horas da tarde. Então não passa desse horário. É tudo online, tudo plataforma digital. Não precisa ir até a Fundação Cultural, não precisa entregar nenhum papel, não precisa, então não precisa nem gastar com impressora, não precisa gastar com transporte público para levar para lá, não precisa gastar com correio, não precisa gastar com nada nesse sentido. Fez o documento, salvou, envia. Aqui dos editais tem até a regra que fecha o arquivo em PDF, porque ele fica inalterável. Aí para cada arquivo tem o seu limite de capacidade que tem que ter, então até 10 MB, até 1 MB. Na plataforma vai estar tudo também deixando bem explícito isso. Então é para facilitar, para as pessoas realmente nem se preocuparem de algum imprevisto de ter que se deslocar até a Fundação Cultural, nem isso, mas tem como argumento. É só enviar. Só que a gente não coloca um e-mail, por exemplo, porque isso não tem controle qualquer. É um concurso público, tem que ser bem mais qualificado esse tipo de recebimento. E um detalhe, quem tiver dúvidas ainda para o envio do projeto, podem fazer por e-mail conosco, a gente não faz por telefone, a gente não faz pessoalmente. A gente já teve esse momento que foi um evento específico que foi o Tira Dúvidas. Só nele é que a gente fez explicar verbalmente, presencialmente. Então é tudo por e-mail. Só que também por e-mail até essa quinta-feira, até dia 30, às 5 horas da tarde também. Por quê? Aí a gente tem pelo menos a sexta-feira para conseguir responder essas dúvidas. Se chegar alguma dúvida na sexta-feira, a gente tem outras questões que talvez não dê tempo de responder para a pessoa. E aí a pessoa pergunta na sexta-feira, talvez fique até segunda-feira sem essa resposta, porque a gente não garante dar tempo de responder tão na emergência. Então planeja, faz uma boa proposta e manda para a gente por e-mail. E o e-mail é o nosso institucional da Diretoria de Cultura. Então é diretoria-de-cultura@culturajacareí.sp.gov.br. Até dia 30, às 5 horas da tarde, as dúvidas. E as inscrições
até dia 3, segunda-feira, também às 5 horas da tarde. Não faça como um bom brasileiro e deixe para a última hora. Não deixe para a Corre última hora. lá, hoje ainda é terça-feira, dá tempo de você se organizar e não deixar para a última hora e talvez aí perder a chance de colocar o seu projeto em prática. É isso. Binho, muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação aqui. Valeu. Obrigado a vocês. Bom, então fica aí a dica, né? Até dia 3, às 5 horas da tarde. Não perde, não, o prazo de inscrição. Isso. Lembrando que amanhã, dia 29, tem audiência pública sobre o fim da intervenção da Prefeitura da Santa Casa, a partir das 7 horas da noite, no plenário da Câmara. Você pode acompanhar pessoalmente ou assistir ao vivo pela TV Câmara Jacareí. Continue acompanhando os trabalhos da TV pelas nossas redes sociais, Facebook e também pelo Instagram. Lembrando que o Bom Dia tem 2 reprises. Caso você perdeu o programa ao vivo, que começou às 9 horas da manhã, você pode assistir ao meio-dia e também às 11 horas da noite. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha mais uma sessão ordinária. E nós, aqui no Bom Dia, nos vemos na quinta-feira. Um abraço e a gente se vê na quinta.